terceira parte da partida Fischer versus Bent Larsen, tá? Então nós já analisamos aqui G4, tá? E Fischer joga bispo C4 e evita o peão. E agora cavalo D4, segue as coisas normais. Bispo D4, bispo E6 e o Fischer joga bispo B3. Não captura porque esse peão dobrado é muito forte no centro e não tem como explorar, porque tira a casa D5. Então Fischer não cai nessa armadilha. Bispo B3, dama A5, dama A5, roque grande, B5, rei B1, B4, cavalo D5, tá? E cavalo D5. E agora bispo versus D5 e bispo versus D5. Pronto. Aqui começa o que Bent Larsen falou para os seus colegas, né, analistas, que já haveria empatado com Bob Fischer quando ele tinha 13 anos e não gostaria de empatar novamente na variante de empate, ao qual eu acredito que ele sabia, porque deu essa declaração. E simplesmente, né, pela sua arrogância, pela petulância, jogou um lance desastroso, contando com a inexperiência de Bob Fischer, que tinha apenas 15 anos. Então o lance, né, que Bent Larsen disse que sabia que dava uma variante de empate seria essa: cavalo toma D5, elimina o bispo, né? Bispo G7, acaba com o bispo do dragão, cavalo cheque, bispo versus cavalo, peão versus cavalo, dama versus o peão, dama versus a dama, e B toma C3. E aqui começa a análise profunda de como é o empate. Depois que B, né, toma C, torre de A, C8. Você defende. E agora, quando você defende, a torre se prepara para dobrar e atacar aqui o peão C3. Agora tem um detalhe: o rei está na 8ª fila. Então o que é que vai fazer? Essa torre vai manobrar por B1, B8, vai dar cheque e vai ficar mais ativa do que a torre que vai capturar aqui. E vai dar tempo, porque quando der torre cheque e o rei sair para G7, o rei vai de encontro à torre, não é? Defendendo os dois peões. Então como é que vai ser isso? Ele joga rei A1 com uma exclamação, dobra as torres, torre B1, torre versus peão, torre versus torre, torre versus torre, torre cheque, rei G7 e rei B2. E nessa situação, torre C7, e nessa situação A4 fixa a debilidade, e aqui é uma posição, uma tíbia de empate. Aqui é uma posição empatada. Então fica nessa posição, fica aquela máxima: é melhor uma torre ativa
do que uma torre passiva. Se é para perder peões, é melhor você ativar a torre e deixar os peões para lá, porque a chance do empate é muito mais verdadeira do que a passividade e pode perder a partida, tá certo? Então, por causa disso, tá? Por causa disso, o Bento Larsen comete um equívoco muito sério, que compromete a partida, tá? Que compromete a partida. Ele simplesmente pega a torre e joga C8. Eita, erro grosseiro. Presta bem atenção. Agora o bispo joga em B3 e o Fischer dá aquele sorriso maroto, né? Do menino 15 anos. Por quê? Numa siciliana eu tenho uma vantagem do par de bispo, né? E o que é que o outro tem? Absolutamente nada, né? O bispo e o cavalo estão pregados e qualquer saída do cavalo, o bispo vai voar no pau, né? Destruindo a chave do cadeado e o rabo do dragão. Vai tocar fogo no dragão. Por isso, por essa maneira, por causa desse lance, torre de AC8, a partida se chamou Matando o Dragão. Tá certo? Foi por causa desse lance, tá, minha gente? Fique bem claro. Aí você poderia ter jogado alguma coisa, né? Jogado alguma coisa. Cavalo D7, poderia ter jogado. Bispo versus G7. Rei versus G7. Agora vamos ao ataque. H4. H6. Cheque em D4. Cheque em D4. Agora, meus senhores, eu vou dar 2 minutinhos para que você coloque aí no seu caderno quais são os 3 lances que você tem que fazer. Logicamente, um deles é Rei G8, outro é F6 e o outro é Cavalo F6. Tá certo? Qualquer outro é terrível, tá? Você para aí a situação e você vai ver. A gente vai analisar esses três. Vamos lá. Primeiro, Rei G8. Rei G8, você vai jogar F4, impede que o cavalo salte. Cavalo C5, quer destruir o bispo. Bispo D5, chamando a estrutura. A gente chama isso de chamar a estrutura, que quanto mais você mexe, pior, né? Então, E6, já deixou aí o peão na berlinda. Jogou E6, bispo C4, dama C7. E agora o Fischer, né? O Fischer joga uma armadilha. Tá? Joga uma armadilha. Isso é tudo análise de ficha, tá? H5. Essa é uma armadilha bonita. Cavalo toma E4 e ele entra. Dama toma. E ele pensando, porque está defendido agora, ó. Torre D4. Tá vendo fino? Torre D4. Essa é a chave da armadilha. Dama C6. Peão toma. E agora o preto vai ficar todo desdentado, feito chapa de velho. Dama toma dama. Torre toma. E não cheque. Por quê? Porque quando capturar aqui, esse também está solto, tá? E esses dois estão colgados. E se cheque, o rei toma, o rei captura e segura os peões colgados, tá certo? Então captura primeiro. Agora, se ele tomar, você entra na berlinda. Como ele segura A5, você não deixa ele capturar, porque ele vai capturar aqui. Então você também aqui, ó, G3, ele joga A5, você joga G3,
torre D4, D6, a toma, torre toma, A5, G3. Aí ele ataca, você espera, recua bem pouquinho. Torre E3, né? Ok. E agora é o seguinte, assim um pouco melhor. E agora você chequeia. Também é bom. Tá certo? Também é muito bom. Quando ele jogar esse 5 cheque, tá certo? Pode checar também. Então nessa posição aqui, quando ele jogar A5, você joga G3, ele vai jogar D5. E você vai jogar cheque e ele vai jogar rei toma. Quando ele jogar rei toma, você vai jogar torre E3, tá? Torre H8, dá o suspiro no rei, A4. E se ele capturar, você toma de torre. Por isso que é torre E3, tá? Essa torre E3 é porque quando jogar E4 ele não vai poder capturar, porque vai ficar livre aqui, tá? Ok, tá certo? E nessa posição, além de tomar conta desse daqui, e nessa posição o preto está um pouco, o branco está um pouco melhor. Então o posicionamento, né? O posicionamento do negro, tá? O posicionamento do negro estava correto se ele tivesse jogado, né, como ele mesmo disse, pela pouca experiência de ficha. Ficha comete um pequeno deslize, né, que poderia retornar nessa difícil partida. Mas Bentelassen também não viu. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma, cavalo F6, cavalo C3, G6, bispo E3, G7, F3, roque, dama D2, cavalo C6, bispo C4, cavalo versus cavalo, bispo versus cavalo, dama A5, roque, bispo E3, B4, B5 que diga, rei B1, B4, cavalo D5, bispo toma e bispo toma. E o erro aqui, torre C8 e bispo B3. E agora Bentelassen tinha a variante cavalo D7 e não jogou. E agora ele faz um ele já está perdendo um tempo, né? E perdendo estrategicamente. E agora ele vai ganhar, o branco vai ganhar mais um tempo, porque ele vai jogar torre C7. Jogou duas vezes com a mesma peça, mesmo sabendo que vai dobrar, mas perdeu. Então ó, o branco já pode sacrificar um peão, aonde o Fischer vai perceber isso e vai realmente sacrificar, se for o caso, tá? Ele já tem dois tempos. Então vamos lá. Quando jogou torre de AC8, tá? Quando jogou a torre de AC8, torre AC8, jogou bispo B3, torre C7, perdeu tempo, H4, dama B5, e agora jogou H5 com vantagem decisiva. Alguém já viu no livro que Fischer diz, agora é só fazer tum, 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 que são os peões, troca o bispo de G7 e do mate.
E realmente ele tinha razão, só que ele comete um engano que é a qual a gente vai olhar, tá? Aí torre de FC8, que é um novo tempo, perde de novo um tempinho, tá? Perde de novo um tempinho. Deveria ter jogado já a ameaça, mas preferiu dobrar as torres, que aqui por enquanto não tem nada, tá certo? Só tem uma futura ameaça que é muito previsível. O peão A5 era muito melhor, porque você ameaçaria o bispo de B3, um A4. Agora toma, e nessa posição Fischer comete uma gafe, e Fischer tá ganho. A gafe que Fischer comete, tá? Todo mundo comete. Então vou dar um minutinho para você ver o lance ganhador, tá certo? O lance ganhador. Isso aqui já é, essa figura já é formada, e esse posicionamento, tá? Só quero lhe dizer que esse posicionamento é clássico, só que você tem que saber o que é que esse lance pode prever e qual é a chave desse lance. Porque o problema de dar o lance, você até dá, que você pode ver dois lances. O problema é saber se você realmente, né? Se você realmente, presta bem atenção, se você realmente vai, né? Vai realmente transladar a posição, se sabe transladar, tá bom? Então esse problema aí tá tudo ok. Mais um minutinho aí para você anotar, anota a posição. Tá? Então anota a posição. Pronto? Tá ok aí? Vamos lá? O lance magistral é torre H6. Esse é o lance magistral. Esse ganharia a partida. Só que Fischer analisou os comentários do livro. Fischer disse que viu o lance, mas não viu a sequência que ganharia. Nas outras palavras, ele não viu o lance-chave, tá? O lance-chave, eu vou lhe dizer a ideia. O lance-chave são dois lances-chaves. O primeiro, o lance que vai expulsar a dama, da coluna H. E depois que ele é expulso, aqui vai ter uma triangulação nesse quadrado aqui, vai ter uma triangulação para que a dama vá para o lugar da dama de B5 e capture os peões de A5 e de B4. Uma coisa incrível. E aí sim a gente vai ver o quanto é belo esse lance. Então ele captura, porque não tem outro para fazer, porque ele está ameaçando capturar aqui e depois passar o pau no bispo. Brincadeira, toma aqui e dama cá, acaba a partida, né? Acaba a partida. Então toma, dama toma, isso Fischer viu,
Quando a dama bota para trocar, Fischer disse que não tinha visto mais nada, né? Disse que não tinha esse lance que ele tanto queria, mas só que o lance-chave é esse: dama C1. E agora, moço, quem vai impedir aqui, ó? Quem vai impedir? Tá? Se vier pra cá, bota na cara, captura e passa com mate em H8. Aí o que é que faz? Peão G5. Por quê? Pra dar uma brecha pra dama. Aí, ó. Dá uma brechinha pra dama. A dama se esconde. E agora você fixa. Além de fixar o peão ruim do negro, você tem essa passagem aqui, ó, que é muito importante. Então após, né, dama, tá, G4, aí vamos lá, G4, aí bispo H6, dama C1, ele G5, torre H1, dama G6, não é isso? Né? Correto? Eu fui analisar aqui. E agora a dama ataca. O peão segura. Só que o peão de A e o peão de B não tem proteção não, porque não tem ninguém atrás dele. É isso, essa que é a chave do problema. G5. Aí vamos dizer que Bento Lassen, como grande mestre que é, tivesse visto torre A8. Nas entrevistas, Fischer disse que tinha visto até aí, na sua análise de cabeça. Tinha visto até aí. E ele disse que, logicamente, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lances. Aí são 8 lances. Aí é para quebrar, né? Ele disse que chegou aí e não tinha como, não ia arriscar, porque ele está perdendo uma peça e ele tem que dar mate. Só que eu vou mostrar como é que é. Se ele tivesse jogado torre A8, o branco, ó, jogaria dama H2 e mate. Aí agora, ó, dama H7. Aí lá vem um balé. Dama G2. Ataca a dama. Aí a dama sai, né? A dama sai. Tá? Aí a dama sai. Observe que ele tá nessa diagonal. E agora a Fischer deveria sacrificar os 2 peões. O que é que vai jogar? Né? Dama G2, dama G6, F4. Olha que lindo. Olha que lindo. Tá vendo tudo? Tá vendo tudo? E agora não pode tomar aqui, porque ele toma, cavalo toma, e Matias de Albuquerque Souza. Tá? Então ele não pode se meter a besta. Tá? Ele não pode se meter a besta. Veja que planejamento. E agora F4. E agora? Vamos dizer, tá? Vamos dizer que ele jogue E5. Primeira análise. Aí F toma E5. F toma E5. Né? D toma E5. Bispo toma E5. Bispo toma E5. Aí ó, E5, F dando, bispo toma E5. Torre E7. Dama ameaça mate.
Dama ameaça mate. Tá? A dama ameaça mate. Cavalo impede. Bispo F6. Não pode tomar dama porque leva uma Matias de Albuquerque. E também ou perde a torre de A8. E5, bispo tal, 2, C7, bispo F6, torre toma E4, dá o duplo, bispo D5, torre F8, bispo E4, dama E4, e B3. E o posicionamento é melhor. Ok? O posicionamento é melhor. Tranquilamente. Por quê? Porque se você joga aqui, ele toma. Né? Ele não pode tomar porque leva mate. Toma e come e leva mate. Se tomar, leva mate. E aí vai voltar, vai jogar e depois vai trocar tudo e estamos conversados. Então nesse posicionamento o preto está perdido, totalmente perdido, tá? Então essa é a primeira análise, né? A segunda análise ok? A segunda análise, bispo toma, tá? Dama toma, dama C1, G5, torre H1, dama G6, ataca o peão, segura, G5, tá? Jogou G5, aí ele jogou torre A8, ameaça o mate, defende, ataca e defende. E agora eu vou jogar F4. E a gente já analisou assim. Então agora eu vou analisar aqui, ó, A4. Tá? Vou analisar A4. Joguei F4, jogar A4. Aí você, ó, E5, ameacei mate. Cheque, rei G7, dama, ameacei mate. Olha que mate bonitinho. Olha que mate bonitinho. A4, E5, dama E4. Dama versus E4. Cavalo toma E4. Peão toma. Ameaça o mate. Cheque. Cheque. Ataque. Ameaça o mate.
tira o mate. Peão toma. Peão toma. E torre D8, D1. E abandona porque tem cheque e dama. Se sair, dama. Se jogar, cheque e captura. Se tira, e é inevitável a dama. E perde a partida brilhantemente. Tá? Perde a partida brilhantemente. Então, essa situação essa situação ok? Essa situação de toma, dama toma, bota para trocar, torre C1, torre na cara, ataca, G5, né? Torre A8, ameaça. E se ele joga dama G7, o que joga? Né? Vamos analisar. É o mesmo lance, só que não tem o métier aqui da dama, né? Aí você joga F4, tá? Joga F4, mesmo lance. E agora, vamos lá. Se joga E5, F toma E5, cavalo toma G4, dama G3, cavalo toma E5, torre H5, rei F8, torre G5, dama H7, A4, B toma A4, bispo D5, torre B8 e dama versus A3. E agora ninguém defende esse peão. E o branco está ganho, né? Está ganho. Então, nesse posicionamento, se jogar essa segunda variante, né? Se jogar essa segunda variante, bispo toma, tá? Bispo toma, dama troca, dama C1, G5, ataca, defende. E agora se ele joga torre C6, que foi jogado na partida, mas não foi nessa sequência. Ele joga a mesma coisa. Agora o bonito é agora, ó. Dama H2. Agora você vai ver o balé que o Fish não viu. Dama H7. Aí você, ó, ataca a dama. A dama volta. Dama G6. Agora você mate novamente. Aí dama H7. Aí volta para a principal. Aí ele dama G6 e aí você, ó, passa pro outro lado. Passa pro outro lado. Esse torre C6 foi jogado aqui para jogar E5 e ninguém capturar esse peão. Mas só que agora, ó, a dama joga em B5 e você precisa utilizar a outra torre. E se você usar a outra torre, sobra essa.
Então ele desiste do E5, ele desiste, tá? E vai com toda a fome, nesse peão. Porque ele vai sacrificar esse, porque a dama e a duplicidade da torre vai em cima. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, que eu vou mostrar para tomar cuidado, né? Para tomar cuidado. Aí, dama D5, ok. Dama H2, dama H7, G2, G6, H3, H7, F1. Dama G6, dama B5. Aí ele, ó, E5. Aí bispo E3, torre de C, C7. Dama toma 5 e ele D5. E agora D5, tá? E não pode capturar porque existe o empate. Vamos ver logo o empate, certo? Captou aí? Captou? Então vamos olhar. Não pode tomar porque tem empate. Toma D5, interroga. Dama, torre C2, rei A1. E agora o bonito lance. Torre H2. Torre H2. Dama D3. E dama D3. E bispo C2. Dama E3 é melhor. K de cheque. E bispo B1 e rei G7, empate, tá? Então tudo isso porque foi olho grande, né? Não tem que ficar de olho grande. Esse é um posicionamento que não se deve abrir, tá? Não se deve abrir em modos nenhum, modos operantes nenhum, tá? Ele deu aqui, come outro, pô, porque ele vai seguir, né? Tá? Se ele joga D5, esse é o posicionamento. Se ele jogar D5, aí você joga, ó, rei A1. E agora não tem mais torre C8 para dar descoberto. Aí ele joga o peão para frente, né? Joga o peão para frente. Bispo D2. Bispo D2. Tá? Bispo D2. E agora, quando ele joga aqui, a pergunta é por que ele não come aqui? Se ele comer aí, ele perde. Porque dama toma E5. Dama toma E5. E por F3. Bispo ataca o cavalo com a dama. Torre C6, C3, F2 para deslocar a torre, ameaça a dama, ele ameaça mate, cavalo H7, o rei está lá em G, cavalo H7, dama F2, peão toma e peão toma. E esse posicionamento é vitorioso para o branco, por causa do par de bispo e os dois peões passaram. Então, nessa situação, quando joga rei A1, ele ataca o bispo. O bispo se recolhe a sua insignificância. D3, tenta abrir de todos os modos. C toma. Cavalo D7. Agora ele vem em busca do bispo. Dama versus B4. Tá? Dama F6. Bispo E3. Dama toma peão. Dama E1, cavalo C5 e bispo C4, e os dois peões estão passados. É só trocar tudo, tá?
e está resolvido o problema. Então, aqui está a análise, tá, da terceira parte da partida. Vai ter a quarta e última parte, que é o encerramento dessa brilhante partida entre Fischer e Bent Lassen em Porto Ross, tá? Até a quarta parte.